Então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Vamos então retomar, desde o do começo, a nossa ideia sobre contrato de locação. Quero relembrar com vocês alguns pontos que são muito importantes sobre a ideia, sobre esse tipo de contrato, que é uma modalidade contratual exaustivamente utilizada na nossa realidade. Então, de fato, nós estamos diante de um contrato que precisa ter uma atenção. Precisamos aí ter uma atenção para esse tipo de contrato. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, a locação, historicamente, ela é identificada em três espécies, em três modelos de contrato de locação. Quando nós pensamos antigamente, hoje as coisas não são assim. Então, nós tínhamos a chamada locação de coisas, nós tínhamos a chamada locação de serviço e nós tínhamos a chamada locação de obra. Três espécies diferentes que se desdobravam a partir do contrato de locação. E o que aconteceu nisso tudo? Conforme o direito foi se aperfeiçoando, foi acontecendo na sociedade e na vida das pessoas, passou-se a denominar contrato de locação exclusivamente a locação de coisas. Tanto que, se nós olharmos para o Código Civil, e o contrato de locação ele começa a ser previsto no artigo 565, o nome que se dá a esta parte do Código é locação de coisas. Então, este contrato que nós estudamos agora e a locação que é tanto falada no nosso meio é a locação de coisas. Por quê? Quer dizer, então, que não existe mais locação de serviço ou locação de obra? Existe, mas eles mudaram de nome. Então, a locação de serviço passou a ser chamada de prestação de serviço. E a locação de obra passou a ser chamada de empreitada. Ok? Então, nós temos essa diferenciação atualmente. Então, se você for ler um livro muito antigo ou que retome algumas ideias históricas, ele vai tratar a locação a partir dessas três perspectivas: locação de coisas, locação de obra e locação de serviços. Mas nós precisamos nos lembrar que, na atualidade, quando falamos em locação, nós estamos nos referindo exclusivamente à locação de coisas, porque locação de obra virou empreitada e locação de serviço virou prestação de serviço. Empreitada e prestação de serviço a gente vai estudar oportunamente. Semana que vem a gente já vai trabalhar com essa ideia dessas duas tipologias contratuais, empreitada e prestação de serviço. Mas o que significa locação? E mais do que isso, qual é a ideia que se tem por detrás da chamada locação de coisas? E para nós entendermos a locação de coisas, eu faço menção ao artigo 565 do Código Civil, que nos apresenta já uma ideia do que nós podemos compreender enquanto locação de coisas. Olha o que diz o 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. Então, mais uma vez, quando nós pensamos em conceito de locação, nós encontramos essa definição no diploma civil, no nosso Código Civil Pátrio, Código de 2002, dizendo que na locação de coisas, uma das partes, o locador, se obriga a ceder à outra, o locatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. Se você estiver com o código impresso, aí aberto, anota. Uma das partes, escreve aí, locador. Obriga-se a ceder a outra, locatário, para você ir se acostumando com essa nomenclatura, Apesar de que para alguns possa ser muito óbvio, é bastante comum essa confusão de nomenclatura. Locatário é o que aluga, certo? Locador é aquele que coloca o bem, a coisa, para ser alugada, para ser locada, Então, temos que nos acostumar com essa nomenclatura técnica. Bom, e aí? Vamos pensar e dissecar esse conceito parte por parte para nós compreendermos ele na sua completude, na sua integralidade. Primeiro ponto que nós temos do conceito,
nós temos ali no 565 o termo se obriga. Uma parte se obriga a ceder a outra, né? Qual que é a ideia desse se obriga? Nós precisamos entender que o contrato de locação, assim como vários outros, né, ele possui efeito obrigacional. Então, quando um contrato de locação ele é firmado, ele é assinado, consolidado, né, nós estamos diante de um contrato que vai produzir efeito obrigacional. E estava esses dias acompanhando uma aula de uma outra professora, não é professora aí da instituição que vocês estudam, mas uma pessoa que eu conheço, e ela estava falando sobre contratos. Em um determinado momento, ao falar dos requisitos do contrato, ela comentou que faz parte dos requisitos do contrato o reconhecimento de firma da assinatura. Isso não é verdade, nós já vimos isso, né? Não faz parte dos requisitos de formação do contrato a necessidade de se reconhecer firma. Isso é só uma segurança, né? Eu não preciso fazer isso. Então, a gente tem que entender. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de quando o contrato vai produzir efeitos obrigacionais? A partir do momento em que ele for assinado. Ah, professor, mas eu não reconheci firma. Eu não reconheci firma. Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Ele não depende do reconhecimento de firma para produzir os seus efeitos, para obrigar o locador a cumprir a sua obrigação assumida, né? Bem como para obrigar o locatário a também assumir a sua obrigação, porque as obrigações num contrato de locação, elas são recíprocas. A gente para entender. O locador, ele é obrigado a entregar a coisa, né, a coisa locada em condições de uso. Ninguém vai alugar uma porcaria de um negócio que não funciona para nada, para passar raiva. Ninguém vai fazer isso. Então, ele tem que fornecer a coisa com condições de uso, com condições de aproveitamento. Por sua vez, o locatário precisa pagar a retribuição correspondente. Não é simplesmente usar, não é um empréstimo, né? Então, isso precisa ser remunerado. Então, a primeira situação que nós temos é que o contrato de locação, ele gera uma obrigação. Ele possui efeito obrigacional. Mas aqui nós temos um detalhe. O contrato de locação, ele também gera efeito pessoal. O que eu quero dizer com isso, galera? Quando eu tenho um contrato de locação e ele é descumprido, o efeito do descumprimento do contrato de locação gera uma ação pessoal e não uma ação real. Nós vimos isso lá na teoria geral dos contratos, onde nós comentamos o seguinte: existem contratos que possuem efeito real, ou como efeito uma ação real. O que é essa ação real? É aquela ação que obriga a outra parte a fazer exatamente o que está previsto no contrato. Eu obrigo o outro a cumprir o contrato. Isso é um efeito real ou uma ação real. E o que é um contrato com efeito pessoal ou o que gera uma ação pessoal? É um contrato que, quando descumprido, vai gerar indenização, retribuição monetária, mas eu não consigo obrigar a outra parte do contrato a cumprir efetivamente o contrato. A locação é essa modalidade contratual, é um contrato de efeito pessoal, ou seja, se o locador não entregar a casa no momento oportuno, não entregar o imóvel no momento oportuno, né? Imaginemos que a gente firma um contrato de locação com um locador e combinamos lá que entraremos no imóvel daqui a 15 dias. E aí você se organiza, separa toda a sua mudança, contrata caminhão, gente para ajudar, e está tudo organizado. Chega no dia, o locador simplesmente olha para você e fala: eu não vou te entregar a chave. Vou alugar para outra pessoa que aceitou pagar mais. Você não vai ficar no meu imóvel. Tem como eu entrar com uma ação judicial para obrigar o locador a me entregar as chaves e, consequentemente, eu adentrar no imóvel? Não. Porque se eu pudesse fazer isso, isso seria uma ação real, que é a ação que tem por objetivo o exato cumprimento do contrato. Se houver uma situação como essa descrita, eu posso processar, obviamente, o locador, mas eu vou ter uma extinção do contrato por descumprimento por parte do locador e, como consequência, eu cobro a multa contratual e também cobro uma indenização. Eu tenho pleno direito de exigir uma indenização. Ah, mas essa indenização é de cunho material? Essa indenização é daquilo que a pessoa acha que ela foi prejudicada.
Então, obviamente, nós teremos uma indenização de cunho material em relação ao que ela gastou. Caminhão que foi pago, vamos imaginar que ela tenha dado uma entrada, um sinal, ela deu um mês antes, pagou um mês de aluguel antes como garantia, sabe? Enfim, houve prejuízo material e isso certamente será exigido, devidamente atualizado e corrigido. Mas também eu posso pleitear uma indenização de cunho moral, porque na verdade é uma palhaçada. Imagina, você está lá com todas as suas coisas dentro de um caminhão e simplesmente precisa descarregar tudo de volta. Então não é só uma questão financeira que você perdeu, mas existe toda uma raiva que se passa e todo um descompasso que gera inevitavelmente dentro de uma pessoa que, que passa por uma situação dessas, tá? Então é muito importante nós entendermos esse efeito pessoal advindo do contrato de locação, certo? Então o efeito do descumprimento do contrato gera indenização por perdas e danos, né? É possível cobrar essa indenização. Bom, próximo desdobramento do conceito é aquela determinação, né, ou aquela previsão do 565 do Código Civil, quando ele diz lá, mais ou menos no meio da frase, por tempo determinado ou não. O que é isso? Esse outro requisito, né, que se desdobra a partir do conceito de locação, é um requisito que nós chamamos de temporariedade. O que eu quero dizer? Que o contrato de locação é um contrato temporário. Não é vitalício, não é para sempre. Então, faz parte também de uma interpretação natural decorrente do conceito, é compreender que o contrato de locação ele é temporário. E aí nós temos que tomar um cuidado, em razão da redação que o código nos apresenta, né? Porque ele diz por tempo determinado ou não. E quando a gente observa ou lê esse ou não, às vezes nós podemos ser levados ao erro de achar que por tempo determinado ou não, no sentido de ser para toda a vida. E não é assim. Né? A ideia aqui quer dizer que o contrato de locação ele pode ser estabelecido por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Mas mesmo se o contrato de locação for firmado por tempo indeterminado, é, ele pode ser interrompido. Eu tenho a possibilidade de despejo, eu tenho a saída da pessoa do imóvel, que né, a gente sempre acaba lembrando ou usando a locação com exemplos de imóveis, porque parece que é bem mais próximo de nós, né? Mas a locação ela se aplica para coisas móveis ou imóveis. O que é necessário é que seja uma coisa infungível, mas a gente já vai chegar lá. Então a gente tem que entender que locação é um contrato temporário. E essa temporariedade, ela pode estar definida no contrato, quando se coloca no contrato as margens da locação, ou seja, a data de entrada e data de saída. Se eu tenho uma data final de saída, nós estamos diante de um contrato por prazo determinado ou por tempo determinado. Agora, se eu não tenho uma data de saída fixada, estabelecida, né, no contrato, eu estou diante de um contrato de locação por prazo indeterminado. Ah, professor, não é comum fazer contrato de locação por prazo indeterminado. Sim, não é comum mesmo. Mas o fato das pessoas não firmarem de maneira comum esse contrato não significa que ele não exista ou que ele não possa acontecer na nossa realidade social. Na verdade, existem muito mais contratos por prazo indeterminado do que nós imaginamos. Porque tem uma regra na lei de locação, né, a lei 8.245, a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre algumas legislações que devem ser utilizadas paralelamente ao Código Civil, e uma delas é a lei de locação, 8.245, que ela coloca a seguinte situação, a seguinte previsão. Se eu tenho um contrato por prazo determinado e este contrato vence, e após vencer, chegou no prazo final inicialmente pactuado neste contrato. O indivíduo não sai do imóvel, e mais uma vez aqui estamos usando como exemplo o imóvel, né? Este contrato se prorroga automaticamente, permanecendo todas as cláusulas contratuais ali contidas, só que agora ele se prorroga por prazo indeterminado. É relativamente comum nós pegarmos ou atendermos pessoas, né, pegarmos casos ou situações
em que se discute uma realidade locatícia, né? Normalmente locação costuma dar alguns problemas, em que o indivíduo começou a morar por prazo determinado, firmou lá um contrato de locação por 1 ano. E aí ele já estava lá há 3. Só que ele não assinou 3 contratos, ele simplesmente continuou pagando. Quando ele saiu, no 3º ano, por exemplo, de residência naquele local, ele estava sob a vigência de um contrato de locação por prazo indeterminado. Porque após o vencimento, na permanência das condições, né, o contrato se prorroga automaticamente, mas agora por prazo indeterminado. E isso não tem problema nenhum. Certo? Tudo bem? Então, aí nós vimos essa segunda característica, né, do contrato de locação, o segundo desdobramento que se faz a partir da análise do conceito, que é a questão da temporariedade, né, do próprio contrato. Bom, o que se transfere quando nós temos um contrato de locação? E aqui é muito importante. O contrato de locação, ele transfere a posse da coisa. E aqui a gente precisa já tornar bastante comum para vocês, né, o uso da palavra coisa. Porque coisa para o direito significa bem, no sentido de bens mesmo, sabe? Tanto que quando vocês forem estudar direitos reais, que são os direitos em que se estabelece uma relação entre pessoas e bens, né? Os direitos reais estão direcionados a bens. Muitos livros e muitas disciplinas se chamam direito das coisas e não direitos reais, porque é a mesma coisa. Então, coisas para o direito significa bens. Então, no contrato de locação, o que se transfere é a posse da coisa, a posse do bem. Jamais a propriedade. Contrato de locação não transfere propriedade. Muito importante nós nos atentarmos a essa circunstância. E por que a gente precisa destacar que o contrato de locação ele transfere a posse? Porque quando a gente entende isso, que o que está sendo negociado nessa via contratual é a posse, nós também compreendemos que não precisa ser proprietário para ser locador. Então, aqui nós temos um outro ponto muito importante. A locação, ela pode ser conduzida, pode ser pactuada por um locador que não é proprietário, que é mero possuidor da coisa. E aqui nos cabe fazer uma rápida identificação e diferenciação, né, entre posse e propriedade, de uma maneira bastante objetiva, porque vocês vão estudar isso em direitos reais mais adiante, né, na formação de vocês em direito civil. Propriedade é um direito bastante amplo e bastante delimitado no que diz respeito à relação do indivíduo com o bem. A propriedade é um direito real. E a gente sabe que ela é um direito real porque ela é prevista enquanto direito real pelo artigo 1225. O artigo 1225 do Código Civil diz: são direitos reais. Esse é o caput do 1225. E aí vem o inciso 1 dizendo propriedade. Então a propriedade ela é identificada pelo Código como o primeiro direito real. E de fato é o direito real mais relevante entre todos os que estão ali descritos no 1225. Tá, e o que é propriedade ou quais os efeitos da propriedade, né? E aí nós temos que dar uma olhada no 1228, também do Código Civil. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, né, que o proprietário, não vou ditar exatamente com as mesmas palavras, mas o sentido é este, né? O proprietário tem o direito de usar, gozar, usufruir, reivindicar, dispor, gravar ônus da coisa, né? Do bem. O que eu quero dizer? Que o proprietário ele tem ampla possibilidade de gestão sobre a coisa. Então, o proprietário pode usar, pode aproveitar, pode emprestar, pode alugar, pode vender, que é a ideia do dispor, pode reivindicar, pode gravar ônus, que é entregar o seu bem em garantia. Então, o proprietário tem ampla gestão sobre a coisa, sobre o bem. E o possuidor? O Código nos diz que é possuidor aquele que exerce um ou alguns dos direitos decorrentes da propriedade.
Olha que curioso. Então, nós temos que a propriedade garante ao proprietário inúmeros direitos. Usar, gozar, usufruir, dispor, reivindicar, gravar ônus, enfim, amplas possibilidades. E o proprietário pode realizar todas elas de maneira conjunta. O possuidor é aquele que tem sobre si a possibilidade de experimentar ou a experimentação de um ou de alguns direitos decorrentes da propriedade, e não todos. Então, se eu estou na posse de um bem, quer dizer que ele está comigo, né, por exemplo, eu posso usar, eu posso usufruir do bem, mas eu não posso, por exemplo, vender o bem. Né? O locatário não pode vender o bem. Eu não posso também, por exemplo, gravar ônus do bem. Então, eu preciso emprestar um dinheiro no banco e eu vou lá e ofereço a casa alugada que eu moro como garantia para o pagamento da dívida minha. Quero fazer uma hipoteca sobre a casa que eu alugo. Isso é impossível, porque não é direito do possuidor vender a coisa alocada e tampouco entregar a coisa alocada a título de garantia. Por isso que a gente trabalha com essa ideia de que a posse é o exercício de um ou de alguns direitos de propriedade, porque tirando esses dois que eu acabei de comentar, o possuidor exerce todos os outros, mas não todos, né? E aí? Bom, a gente já sabe, né, que o que se transfere pelo contrato de locação é a posse. Bom, e aí também já sabemos que não precisa ser proprietário para realizar contrato de locação. E o código deixa isso muito claro, né? Alguns exemplos que nós podemos citar, né? O usufrutuário pode alugar o imóvel, o inventariante pode alugar o imóvel, a possibilidade de sublocação, né? Todas previstas na legislação. Então, se tem um indivíduo que mora em um imóvel como usufrutuário, né? Ele tem o usufruto daquele imóvel, mas o imóvel não é dele, é de outra pessoa. Mas ele tem o usufruto. O que é isso? É o direito de uso sobre aquele imóvel. Ele é possuidor, mas não é proprietário. Ah, ele pode alugar esse imóvel que ele é usufrutuário? Pode. E é ele que vai receber a renda, sem nenhum problema, enquanto durar o usufruto. O inventariante ainda não está no nome dele o bem. E às vezes nós temos uma situação em que o inventariante sequer é herdeiro, pode ser um credor, por exemplo. Pode-se alugar um bem? Pode, o inventariante pode alugar um bem. E nós temos também esse último exemplo, que é a sublocação. A sublocação aconteceria, por exemplo, no meu caso. Eu moro em um apartamento alugado. Se eu alugo esse apartamento para outra pessoa, para um terceiro, eu realizo um contrato de sublocação. É um contrato acessório, ele está de alguma maneira vinculado ao contrato principal, que é o meu contrato de locação, no nosso exemplo, né? A locação ela é permitida pela legislação desde que não esteja expressamente proibida pelo contrato. No meu caso, eu não posso fazer sublocação porque o meu contrato de locação não permite. Então, tem uma cláusula no meu contrato dizendo expressamente não se pode realizar sublocação. Então, eu não posso fazer isso. Agora, se não tivesse escrito nada, eu poderia sublocar o meu imóvel, sem nenhum problema. O imóvel que eu resido, né, que não é meu. Beleza? Falamos, então, dessa questão de que a locação pode ser feita por pessoas que não são proprietárias. Bom, próxima característica, né? Então, um indivíduo transfere para o outro, né, o uso e gozo de um bem. O que é esse uso e gozo? Nós estamos falando da fruição da coisa, né, da sua utilização. Então, no contrato de locação, se autoriza realizar a utilização da coisa locada. E aí a utilização da maneira como está prevista no contrato. Então, nós temos, eu não sei quantos de vocês já viram, né, já acompanharam um contrato de locação, mas nós temos alguns contratos que inserem em cláusula contratual o objetivo da locação. Então, ele fala assim, essa é uma locação residencial. Em alguns contratos isso é muito claro. Então, o uso e gozo deste imóvel foi limitado ao exercício residencial. Então, eu já vi uma situação em que o dono do imóvel, e aí era um proprietário alugando mesmo, alugou esse imóvel para um casal. Uma casa.
um imóvel residencial, e colocou no contrato de locação que o uso era exclusivamente residencial. Esse casal decidiu, por bem, montar uma pizzaria delivery na casa. Então, as pessoas não iam comer lá, mas eles fizeram modificações na cozinha, fizeram modificações em várias partes do imóvel para colocar ali, montar ali uma cozinha meio que industrial, produzir pizza e vender. E aí o dono ficou realmente muito bravo com essa situação, por conta das modificações que foram feitas em janela e tudo mais, e foi questionar. E de fato queria o despejo e fez isso, inclusive, porque foi dada uma destinação para o imóvel diferente daquela que foi delimitada pelo contrato. Não se esqueça, nós temos aquela ideia lá do início da teoria geral do pacta sunt servanda, né? O contrato faz lei entre as partes. Isso é absoluto? Jamais, porque nenhum direito é absoluto. Mas, em grande parte, né, o contrato de locação ele é conduzido pelas diretrizes fixadas no contrato. Então, a locação me dá direito a usar a coisa, a usar o bem. A locação previu limitação do uso, porque se ela previu, eu tenho que respeitar. Se ela não previu, eu posso utilizar da maneira como eu bem entender. Claro que jamais utilizar no sentido de vender, né? Vamos lá, Juliana, agora que eu vi sua pergunta, Juliana, desculpa. O usufrutuário e os inventariantes não poderão vender, então? O usufrutuário não, jamais, né? Porque nós não temos uma figura de propriedade. Os inventariantes, depende. Nós temos, assim, durante um inventário, é possível conseguir autorizações judiciais, por exemplo, para se realizar a venda de determinados bens. O inventariante sozinho não vai conseguir simplesmente sair vendendo as coisas. Então, durante o processo de inventário, por exemplo. Ele precisa de uma autorização para isso. Mas se for uma decisão de todos os herdeiros e todos concordarem com isso, é possível vender o bem, mesmo durante o processo de inventário. Inclusive, acaba sendo bastante comum, e a gente costuma fazer isso mesmo. Normalmente, quando se tem um inventário, é muito normal que as pessoas não tenham condição de arcar com as custas do inventário. Porque você muitas vezes tem uma família, né, que tem lá uma família simples, uma família de classe média baixa, e eles têm uma casa própria e um carro. E só, assim, esse é o patrimônio deles. Mas é uma casa bacaninha, uma casa lá de uns 300 mil reais, uma casa legalzinha, sabe? Legal, legalzinha não, legal mesmo. Claro que vai depender da cidade também, né, em que essa casa se situa e da sua localização. Mas é uma casa boa e um carro legal. E aí imaginemos que o patrimônio todo dessa família seja 350 mil reais. Quando a gente tem, por exemplo, um patrimônio de 350 mil reais, só para vocês terem uma ideia, deixa eu só calcular o imposto. Calma aí que eu fiz errado. Eu acho que dá 14 mil reais, vezes 4, que é 4%, dividido por 100. É isso mesmo, dá 14 mil reais só de TCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Agora eu te pergunto, quem tem 14 mil reais guardado simplesmente para ir lá e pagar um imposto? Isso não é tão simples assim. Poucas famílias têm ou conseguem, não é nem por falta de vontade, conseguem de fato ter uma certa programação e conseguir guardar isso. Não é complicado. Então acaba sendo muito normal, quando se precisa fazer um inventário, vender alguma coisa do patrimônio para, inclusive, custear o inventário. E aí, o que acontece? Normalmente, e eu já acompanhei umas situações assim, né? Faz lá a venda de uma casa ou de um terreno. A pessoa recebe e a gente aproveita a escritura para já fazer o inventário e já reconhecer a compra e venda para o imóvel já ir direto para o comprador. Porque senão vai transferir para os herdeiros, para depois os herdeiros transferirem para esse comprador, ou seja, vai ficar bem mais caro e muito mais trabalhoso, né? Então, aí sim, nesses casos é perfeitamente possível. Ele sozinho não vai rolar. Tudo bem, Juliana? Tranquilo? Bom, falamos do uso e gozo, chegamos também em um outro desdobramento do conceito, que é coisa infungível, né? O código chama de coisa não fungível. É a mesma coisa, né? Ele está dizendo, está se referindo à mesma circunstância.
Sempre, pessoal, sempre, o objeto da locação é um bem infungível. Lembra do que é infungível? É um bem não consumível pelo uso, né? Que ele não se destrói pela sua utilização. Então, quando eu alugo algo, eu preciso devolver exatamente essa coisa que foi alugada. Então, sempre o objeto da locação é infungível. Então, eu não posso alugar, por exemplo, não se aluga comida, não se aluga energia, não se aluga uma coisa que é muito engraçada, que as pessoas fazem muito, né? Eu tenho internet, então eu vou te passar a minha senha para você usar a internet, você me paga uma parte, né? Vamos dividir isso. Isso não é locação, porque a internet não é uma coisa infungível. Então, para ser locação, nós precisamos ter como objeto da locação um bem infungível. E o último desdobramento que nós temos, né, no que diz respeito à locação, é a retribuição. Também aqui é uma característica muito importante. A locação é sempre onerosa. É sempre necessário que haja uma retribuição no que diz respeito à locação. Porque se não houver retribuição, se não houver pagamento pelo uso, se não houver pagamento pelo exercício da posse, isso não é locação, isso é empréstimo. E aí empréstimo é um outro contrato que a gente também vai ver logo. No máximo em 15 dias a gente está vendo empréstimo também. Então, para ser locação, precisamos de fato ter essa retribuição, essa onerosidade prevista. E aqui muito cuidado, tá? Faz parte da característica da locação, a gente vai falar daqui a pouquinho, a periodicidade dessa remuneração, né? Então, é muito comum que haja periodicidade. Só que aqui é uma coisa importante, a periodicidade não precisa ser mensal. Por exemplo, faz parte de um contrato de locação ou é um desdobramento do contrato de locação de coisas o arrendamento rural, que é previsto pelo Estatuto da Terra. Normalmente, em arrendamento rural, não se faz periodicidade mensal. Às vezes se prevê lá um pagamento atrelado à safra, uma vez por ano. Normalmente os pagamentos são diferenciados. E tudo bem, porque o que é importante é ter a retribuição e ter essa circunstância da periodicidade. Agora, se isso vai ser mensal, bimestral, semestral, anual, isso não interessa. Não tem problema nenhum. Ok? Pessoal, eu já fui avisado aqui, eu só tenho mais 3 minutos antes de ser derrubado do Zoom. Vamos interromper e eu espero gerar o arquivo gravado, né, para eu postar no YouTube, e eu já volto, mando outro link para a gente continuar e terminar o contrato de locação hoje, tá bom? Até daqui a pouco.